Fala, meus amigos, espero que vocês estejam muito bem, e se por algum motivo o dia de vocês hoje não esteja tão bem assim, eu desejo de profundo coração que amanhã seja um dia 10 vezes melhor do que hoje, beleza? E hoje vamos falar de alguns assuntos da Apple, de alguns fatos que poucas pessoas conhecem, alguns deles praticamente nunca foram notícias aqui no Brasil. O último, principalmente, foi algo que me surpreendeu, e é algo assim que acaba tirando algumas dúvidas e ao mesmo tempo fazendo a gente pensar do nome da Apple, da existência da Apple. É um fato bem nerdzinho assim, vamos dizer assim. Mas antes de mais nada, eu vou te pedir uma coisa muito rápida. Vai aqui nesse botão vermelho, se inscreva, curte aqui o canal, comente aí o que você achou no vídeo, pode falar qualquer coisa, qualquer opinião que seja construtiva. Estamos aqui um para ajudar o outro. Alguma informação que você saiba, que não saiba, é só falar que a gente chega aqui e troca aquela ideia e tá todo mundo junto, valeu? Fato número 1. O primeiro logotipo da Apple foi inspirado em Isaac Newton. Pra quem não sabe, talvez a gente só conheça aquele primeiro logotipo, o primeiro, assim, vamos dizer, que ficou mais famoso, que é aquele colorido, cheio de listrinha parecendo o arco-íris da Apple, que é, se não me engano, lá na década de 90, antes dos anos 2000. Sendo que o primeiro logotipo da Apple foi, na verdade, um logo inspirado no Isaac Newton. Era o desenho do Isaac Newton com uma maçã caindo, já que a Apple já tinha o nome de Apple, de maçã. Steve Jobs e várias outras pessoas queriam criar algo, Isaac Newton sentado ali com a maçã caindo na cabeça dele. Mas o logotipo tinha muito detalhes, vou botar aí na tela. Na verdade, esse logotipo parece mais um logo de carro, né? Vê se eu não lembro um pouquinho assim, carro. Parece mais empresa de carro do que uma empresa de tecnologia, computação e tudo mais. E esse logotipo criado lá, bem no início da Apple, que mais parece um logo de carro, parece mais um emblema ali de carro, alguma coisa de carro, ele foi criado por Ronald Wayne. Pra quem não conhece esse cara, ele foi um dos fundadores, ele foi bem pouco conhecido, e foi um dos fundadores da Apple, onde ele vendeu sua participação na época para Steve Jobs e Woz por apenas $800. Esse cara, meu irmão, ele deve estar até hoje muito arrependido onde ele esteja. E logo em seguida, eles se deram conta que aquele logo, aquele primeiro logo que mais parece um logo de carro, ele não faria muito sentido assim para a Apple, para a mensagem que a Apple passa. Então eles logo contrataram um outro designer chamado Rob Janoff, que criou esse logo que ficou famoso aí, colorido, que naquela época ali, né, era bem colorido as coisas assim, era chamativa, sabe assim? Então foi um logo bem emblemático, esse foi um logo bem bonito, chamava muita atenção, passava simplicidade, por mais que era colorido, e foi o logo que mais fez sucesso da Apple, e aí sim a Apple acertou. Wozniak vende sua calculadora científica levantando capital para a Apple. Bem lá no início, quando os dois ali jovens, sedentos, cheios de sangue no olho, querendo que a empresa funcionasse, querendo que a Apple caminhasse, como você sabe, para você criar uma empresa de sucesso, você tem que ter capital, não importa o valor. O que Steve Jobs fez na época foi vender seu Avant. Já o Wozniak vendeu sua calculadora científica HP Hewlett Packard 65. Pode ser algo assim bem surpreendente. O Steve Jobs foi lá vender um carro, que se a gente for pensar aqui é algo que realmente tem valor e levanta o capital. Mas o Wozniak vendeu sua calculadora, que por incrível que pareça, naquela época uma calculadora científica, ela valeria, especialmente essa do Wozniak, valia em torno de $700, e ele vendeu ela por $500, porque calculadoras científicas naquela época era praticamente um computador. Já nessas calculadoras, muita gente ali, principalmente do Vale do Silício ali, eles conseguiam programar através dela, então tinha um grande valor ali no meio dessa galera assim de programação, no meio dessa galera de eletrônica e tudo mais. Então não foi tão difícil assim o Wozniak conseguir levantar esse valor, iniciar o capital da Apple e fazer a Apple se tornar a empresa que é hoje. O nome Macintosh foi graças a um funcionário Apple. Para quem não conhece, o Macintosh foi um dos campeões de venda da Apple. O seu computador ali de mesa, seu computador do público, que foi campeão de vendas e por um bom tempo, concorrendo ali com a IBM e as outras empresas. Ele foi criado, na verdade, esse nome foi criado, na verdade, por um funcionário ali que defendeu com garras e unhas esse nome, porque, acredito, o gênio, o incrível, o Steve Jobs queria colocar o nome do Macintosh de bicycle, de bicicleta.
Ou seja, a empresa Apple com certeza iria passar uma verdadeira vergonha, acho eu, na verdade, né? Se esse nome tivesse de fato ali ido pro papel e tivesse tudo ali ido caminhado do jeito que o Steve Jobs queria. Jeff Haskin foi o responsável por salvar a Apple. Acho que a gente pode falar assim, usar esse termo salvar a Apple, porque assim, eu até posso estar errado, mas um nome assim de um computador bicicleta seria meio estranho, né? Por mais que falando em inglês talvez seria algo assim normal pra gente, mas esse cara, ele acabou insistindo em manter Macintosh. Ele acreditou muito que é o nome de peso, que é o nome que iria fazer muito sucesso, e ele acertou em cheio. Esse cara aí, acho que depois Steve Jobs acabou dando um abraço bem forte nele. Ele deve ter recebido algum agrado muito grande da Apple por ter mantido ali a fé e a esperança de que Macintosh iria ser um nome que iria fazer sim o computador Apple se tornar o sucesso que foi naquela época. Foi vendido milhares de máquinas aí, depois de um tempo teve umas outras histórias de fracasso, mas ele acabou sendo um dos melhores em venda da Apple, sim. O primeiro iPod possuía uma função secreta. Todo bom nerd, ao criar algo incrível, algo que surpreenda a humanidade, assim como esses dois caras fizeram, assim como esses dois caras criaram o iPod na época, o que eles fizeram? Criaram um jogo, cara. Na época lá que Steve Jobs começou nesse meio assim de eletrônica e tudo mais, ele acabou pegando um trabalho na Atari, onde ele teve que reprogramar o jogo chamado Pong, onde esse jogo era muito famoso na época. E para relembrar essa época, essa fase da vida deles, o que eles fizeram? Colocaram uma função secreta onde você acionava algumas teclas ali no seu iPod e ele abria esse jogo, que como já disse, que caso você seja um sortudo que ainda tenha esse iPod clássico, que é o primeiro iPod lá, se você quer fazer esse teste e ir até esse jogo, eu pesquisei aqui como chegar até esse jogo, esse macete de ir até esse jogo, você ir até o menu sobre mantenha pressionado o botão central por 3 segundos e logo em seguida irá abrir o jogo. Então se divirta enquanto você escuta alguma música muito irada no seu iPod, seu sortudo. É John ou então Johnny Appleseed. Esse cara, ele faz parte do folclore americano. Ele é muito famoso nos Estados Unidos, embora eu realmente nunca tinha ouvido falar dele, mesmo pesquisando algumas coisas da Apple antiga assim, outros assuntos relacionados à Apple, eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Johnny Appleseed, na verdade, ele é uma figura, como já disse, americana, muito famosa lá, que é um fazendeiro, que é um jardineiro, uma pessoa do bem, uma pessoa muito amorosa, uma pessoa que tentava criar conexões, que ele, na história lá americana, ele plantava pés de maçãs em diversas cidades e lugares nos Estados Unidos, tentando conectar pessoas. Naquela época, lá no século XVIII, não tinha muito assim o que fazer para conectar pessoas e tudo mais. Então, ele era um visionário que ele acreditava que plantar maçãs iria alegrar pessoas. Você chegar num pé de uma cidade e colher uma maçã e se alimentar daquela maçã fresca ali, linda, os lugares arborizados, lindo, isso conectava pessoas. Então, o que acontece? Existem rumores de que a Apple se esperou muito nesse cara, na simplicidade, na conexão com pessoas, no amor ao próximo. Isso são histórias assim, rumores que acontecem que em um dos momentos da época que a história desse cara foi citada, foi lá atrás, quando eles criaram o editor do Leopard, se não me engano. Eu tentei até achar aqui para instalar, mas como o meu MacBook ele não tem um armazenamento tão grande, eu iria acabar criando um outro sistema para instalar o Leopard e tentar ver isso, eu acabei desistindo, que ia dar um baita de um trabalho. Então, o que se diz é que no editor de texto do Leopard, do sistema macOS Leopard, ele tem ali uma homenagem, ele tem ali uma dedicatória a esse Johnny Appleseed. E é um cara assim que, se você olha a imagem dele, é um maltrapilho, vamos dizer assim, uma pessoa bem simples, e que ele faz parte disso, que a Apple é simples e a Apple quer conectar pessoas. Então, se você olhar assim, é bem mesmo assim, uma atitude de nerd.
Nerd gosta de pegar coisa assim muito desconhecida, não só nerd, né, mas grandes empresários gostam de pegar coisas assim que são pouco conhecidas, histórias profundas, de sentimento profundo e verdadeiro, e transformar aquilo em algo assim para a humanidade, que faça sentido para a humanidade e que possa de fato sim trazer o interesse de uma pessoa, ou criar necessidade de algum vazio assim das pessoas. Não foi diferente de Steve Jobs. Ele criou ali os computadores Apple, porque na época computadores eram visto mais como algo assim de empresas e usar de computador. Nunca foi visto como algo pessoal. Computadores sempre foi visto irrelevante para pessoas comuns. Então Steve Jobs acreditava muito que a Apple poderia sim ser uma empresa de conectar pessoas, e ele não errou nisso, né? Realmente foi graças à Apple que esse avanço aí de tecnológica de smartphone acabou chegando no que é hoje uma dependência que a gente não consegue praticamente mais viver sem. A Apple criou a primeira câmera digital colorida para o consumidor comum. Em 1994, a Apple criou sua primeira câmera digital colorida para o consumidor comum. A gente conhece muito bem a famosa história da Kodak, que criou a câmera digital lá em 1995, mas na verdade a Apple criou uma câmera digital em 1994, onde ela já tinha menos de 1 megapixel e poderia ser tirado fotos em colorido. Já a Kodak era fotos preto e branco. E uma das vantagens dessa câmera da Apple, que se chamava Apple QuickTake 100, era que ela poderia ser transferida para o seu Mac e você tinha um arquivo ali digital. E nessa câmera você poderia tirar até 8 fotos. Apesar que a fotografia ainda era de muito baixa resolução, ela na época custava $749, cerca de $1.000 e poucos hoje. Era um valor assim para a época bem alto já, né? E por incrível que pareça, ela tinha menos de 1 megapixel. Eu vou tentar achar uma foto aqui tirada na época dessa câmera e vou botar aqui na tela para vocês verem mais ou menos como era. Bom, olhando aqui essa foto, até que ela tem uma resoluçãozinha legal, né? Não é nada assim fora do comum. Até que é uma resolução boa, assim, ainda mais pra época. Mas assim, olha só, cara. A Apple, ela naquela época já tinha essa visão de criar já algo, de compartilhar, de criar algo compartilhável, de ter algo assim já no meio digital. A Apple, como sempre, né, está muito à frente do seu tempo. Isso é muito bacana. Então, meus amigos, esses foram alguns fatos interessantes da mamãe Apple aí, que alguns deles a gente não conhecia, alguns são bastante interessantes. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Como sempre, eu peço já para vocês se inscrever aqui no canal, curtir, comentar o que vocês acharam do vídeo aí. Manda uma mensagem positiva para todos nós, que a gente está precisando, né? A gente vive em tempos difíceis. Como eu já disse no início do vídeo, espero que a vida de vocês, espero que o dia de vocês estejam sempre bem e tchau!